Amém. A paz do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz, dentre muitas coisas que ele falou, uma coisa que ele falou é que não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem do Senhor, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Então, eu louvo a Deus por estar aqui. E uma experiência que eu tenho tido aqui com essa igreja é que sempre que alguém me chama para aqui, acontece alguma coisa. E eu não posso vir. Já aconteceu isso algumas vezes. E essa aconteceu também. Hoje era para eu estar na cidade de Wagner. E eu cheguei a aceitar o desafio. E aí eu parei. O Espírito Santo, né? Disse, não, já é a terceira ou quarta vez que você nunca pode. E hoje você vai fazer a mesma coisa. E a irmã Verônica ligou para mim nos primeiros dias do ano novo. Se não me engano, foi no primeiro dia para acertar. E aí eu disse que não podia ir lá para essa cidade. É um campo também carente, que no momento está sem obreiro. E vim para aqui. E Deus vai prover uma outra oportunidade. Mas eu louvo a Deus pela vida do irmão Antônio Carlos, né? Ele tem muitas experiências comigo e eu com ele, né? E eu louvo a Deus porque ele sempre mostrou, eu vejo em Antônio Carlos, o querer. E eu costumo dizer que no querer do homem, ninguém entra, nem Deus e nem o diabo. A princípio você vai se escandalizar. Porque assim, o homem não é um robô. Deus dotou, quando fez o homem, ele dotou o homem de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher, de tomar decisões. Somos livres. E quando eu digo que nem Deus e nem o diabo entra, no sentido de que, a partir do momento que a gente quer, que o ser humano quer, Deus respeita o querer do homem. E quando a pessoa determina que quer certas coisas, qualquer coisa, o diabo é o resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nesse aspecto que eu digo, nem Deus e nem o diabo entram no querer do homem, embora saibamos que Deus é soberano na nossa vida, sobre a terra e sobre os céus. Amém, irmãos? Então, eu sempre vi o querer de Antônio Carlos ali no seminário, na mocidade. Ele era magrinho ainda, solteiro, né? Hoje as meninas já estão enormes, meu Deus. Porque quando eu vi no batismo, eu disse, eu não acredito. Ele disse, são minhas filhas. E elas nem me conhecem, assim como a Axel, a minha filha, também não conhece, não lembra dele, porque era bebezinho. E ele mencionou ela, minha filha, no sentido de que, quando ele, na época da mocidade, ali na Nova Esperança, a gente fazia viagens missionárias. E eu tinha uma escolha, ir com ela ou não ir. E eu escolhia sempre ir, levava leite, mingau e tudo. E Antônio Carlos estava ali com aquele pessoal todo da mocidade. E ele se lembrou disso e ela não conhece ele, não entende quase nada, porque ela é muito pequena. Mas hoje ela está aqui com 19 anos, né? E tem as deles também, casou-se, teve filho, Milene, todo mundo. Então, Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida de Antônio Carlos, porque eu contemplo nele o querer. E a Bíblia diz que Deus é o que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, se Deus opera, a glória e a honra pertencem a quem, irmãos? Então, eu louvo a Deus, porque Antônio Carlos é um instrumento de bênção. Foi ali na época da mocidade, na Nova Esperança, né? Agora aqui, a vida da sua esposa também. Alguém disse que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu acrescento que não por trás, mas ao lado, né? E eu louvo a Deus pela vida de Antônio Carlos, como pessoa, como amigo e como servo de Deus, como homem de Deus, pela vida da sua família, pelo querer que ele tem de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de um desbravador, querer ver a obra crescer. E eu digo aqui, irmãos, que vocês estejam orando pelo ministério, que não é dele, mas é de Deus. E a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus opera e o homem opera ao lado de Deus. E Antônio Carlos e sua família são operadores. O pastor Antônio Carlos, né? Eu me esqueço que estou na frente, mas ele não se escandaliza não, e nem a igreja. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. É o quê? Jovem adolescentes. E antes que eu esqueça, eu gostaria de parabenizar o projeto, o grupo, e louvar a Deus pela iniciativa, logo nos primeiros dias do ano, pela escolha do tema, porque isso aí, irmãos, é uma coisa assim maravilhosa e é a essência da igreja, da vida cristã, do crescimento, é o avivamento, né? Nós hoje vemos muito pouco da manifestação do poder de Deus em todos os lugares. Por quê? Por causa falta desse avivamento
que o profeta Abacuque aqui orou e pediu a Deus. Ele contemplou o povo dele, o povo de Judá, em declínio espiritual, em declínio espiritual, em decadência moral também. E ele, como profeta que era, ele questionou Deus. Ele entrou em conflito e questionou Deus. Quando Deus disse que ia destruir. Olhe bem, o povo de Judá tinha acabado de sair de um cativeiro assírio. Né, saiu do cativeiro assírio. E Deus estava dizendo que ia destruir a nação, agora com os babilônios ou caldeus, que hoje é o Iraque. E o profeta não aceitou isso. Ele questionou: Deus, como que o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai destruir o teu povo. Uma nação cruel, uma nação perversa, que era a Babilônia, era um povo cruel. E o povo de Deus, e o profeta, ele questionou Deus. Ele não aceitou isso. Amém, irmãos? E nesse conflito que ele estava de não aceitar o que Deus disse que ia fazer, e Deus fez. O povo de Judá caiu nas mãos caiu no cativeiro babilônico, certo? Mas ele orou: Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, a notifica não desista, Deus. O teu povo está em pecado, está em declínio. Eu não aceito, o Senhor não aceita, mas dá uma chance a esse povo. Ele se colocou como intercessor entre Deus e o povo. Se lembra de Moisés? Quando intercedeu lá pelo povo, lá a história de U e Arão. E a palavra interceder quer dizer se colocar entre. Inter. Deus, o problema e o profeta, o intercessor, ele está no meio. Vamos dizer a situação, problema. Deus, e no meio tem alguém que se coloca entre uma coisa e outra. Essa é a pessoa que se chamada de inter, porque intervém em determinada situação. Intercessor. E o profeta Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias, tá? Mas só que ele foi muito mais assim, não sei, mais privilegiado talvez do que Jeremias no sentido de intimidade, de relacionamento com Deus. Ele foi contemporâneo de Jeremias, de Naum. Naum foi um profeta que profetizou no exílio, no período do cativeiro assírio. E logo após veio Abacuque. E como vocês escolheram, então eu comecei louvando a Deus pela iniciativa de vocês, parabenizando também, né? Porque no início do ano, vocês se levantarem com esse objetivo, com esse propósito. Geralmente, no início do ano, é normal, né? Pelo fato de ser início de ano, a gente tomar algumas decisões, estabelecer alguns alvos, alguns propósitos. Fazer uma dieta para emagrecer, economizar dinheiro. E tanta coisa que a gente coloca assim, desperta em nós, a época em si, desperta na gente aquela vontade de atingir um alvo. Chegar lá no final do ano, olhar para trás e dizer: eu consegui. É normal isso, né? Fechar a boca para emagrecer, lá para setembro, outubro, tá ter emagrecido aí uns 10, 12 quilos. E poupar dinheiro, ler a Bíblia toda em um ano. Tanta coisa, tantos projetos, tantos propósitos que geralmente as pessoas fazem no início do ano. E a mocidade daqui escolheu esse, buscar o avivamento. Eu tenho certeza, irmãos, que isso aí chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus e vocês vão contar com ele. Sabe por quê? Foi Deus, aliás, que colocou esse propósito no coração de vocês. Do líder, do responsável. E foi Deus. Aí na terra está se consumando aqui, através do grupo, do projeto. E Deus vai honrar. O avivamento vai chegar. Amém, irmãos? Vai chegar e já começou. Os primeiros dias do ano, o mover de Deus vai cair sobre essa igreja. Vai cair, já começou. Porque só o querer, o despertar, o querer do homem Deus contempla. E ninguém viola. Amém, irmãos? Então, eu louvo a Deus, estou agradecendo a Deus e parabenizando o grupo pela iniciativa. E dizer para vocês que Deus, ele tem propósitos para a sua igreja. A igreja está na terra com uma missão. E essa missão é fazer missões. Não sei se você se lembra do seminário,
a disciplina de missões, mas a igreja está na terra com uma missão. E essa missão é fazer missões. E o que é isso? Levar o evangelho de Jesus Cristo, tornar Jesus Cristo conhecido em todos os povos, línguas, tribos e nações. Como o pastor falou aqui, mencionou aqui sobre o evangelismo hoje à tarde com chuva. E o sair para compartilhar, para levar Deus para as pessoas. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito importante. O papel da igreja é esse. Sair para levar Deus, passar Deus para as pessoas. É ser multiplicador, um agente de transformação da comunidade, da sociedade que a igreja está ali instalada. Então, que vocês continuem, porque isso também é um avivamento. E eu gostaria de lançar aqui uma sugestão, né? Para que vocês possam refletir a respeito disso. Que cada membro, individualmente, porque é assim, irmãos, o avivamento é uma coisa individual. Não é uma coisa que o partido da liderança da igreja, ou que é a igreja quem vai. O avivamento é uma coisa que primeiro nasce no coração de cada pessoa. É individual. O avivamento é um retorno à palavra. O avivamento é um retorno à oração. E uma maneira de você identificar que está acontecendo um avivamento na sua vida é quando você sente um profundo interesse pela leitura da Bíblia, pela oração, aquela vontade de ir para a igreja. Isso já é o avivamento. E quando não tem essa vontade, é frieza espiritual. Mas não é problema, não. O problema pior é não identificar o problema. Entendeu? Eu não estou com vontade de ir para a igreja, Deus. Não estou não, pastor, não estou com vontade, não estava. Esse é um problema, é uma situação. E aí agora nós vamos trabalhar juntos para resolver essa situação. Nunca tenha vergonha de falar, não estou com vontade nenhuma de ler a Bíblia. Não estou com vontade nenhuma de orar. Não é pecado isso, não. Pecado é não identificar e não admitir o problema. Mas, voltando aqui ao que eu queria falar, é o seguinte. Estipule um alvo, você individualmente, como eu falei, o avivamento é individual, de ganhar pelo menos uma alma para Jesus nesse ano. Será que Deus vai dar, gente? O quê? Me dá até mais. Mas eu estou sendo humilde, pedindo só uma. Tem gente que pede uma por mês. Saia com o evangelismo. Não estou com vontade nenhuma de evangelizar, meu Deus. Mas a igreja está chamando, eu vou. E vá. Pegue um folheto e apresente a Deus. Deus, eu não quero desperdiçar esse folheto. Não quero lançar pérola aos porcos. Embora nós devamos falar, compartilhar. Eu peço ao Senhor que o Senhor me oriente, me encaminhe uma pessoa que esse folheto vai ser útil. E vá na dispensação do Espírito. Como a folha seca no vento. Vai você ali. Aparentemente você não sabe nem para onde vai. Está indo lá com todo mundo. E o folheto na mão, mas você já orou, cara. Pedindo a Deus que lhe encaminhe. E aquele folheto, Deus vai levar uma pessoa. E quando você entregar aquela pessoa que falar do amor de Deus para ela, ore, convide e não desista. Se prontifique para ir na casa dela buscar. Olha, se você não puder ir, eu passo lá na sua casa. Você mora onde? Aí vá lá, aborde uma pessoa, pelo menos uma, e apresente a Deus. Se cada um aqui fizer isso, pronto, já vai ter que dobrar aí. Ou lá, não sei como é que está. Né, eu vim de lá, mas não gravei ainda. Derrubar as paredes aí, porque vai aumentar tudo aí. Mas começa de um só, viu? Não é o pastor que tem que fazer sozinho sair para ganhar 1000 almas, ou o ministério de evangelismo. Não, é você, sozinho aí. Você vai fazer a sua parte e aí vai dobrar. Amém, irmãos? Coloque esse propósito diante de Deus, irmão. Amém? Primeiro mês do ano, talvez você colocou o propósito de emagrecer, de ajuntar R$1 por dia. Eu sei lá o quê, tanta coisa que a gente pensa aí de fazer. Deus me deu uma alma, uma alma só, Pai. E que no final do ano eu possa dizer, eu conduzi essa pessoa a Cristo. Você vê aqui numa festa de Natal Ano Novo, você olhar para determinada pessoa sentada e dizer, poxa, obrigado, Senhor, porque fulano de tal está ali, mas o Senhor usou a mim para que ela estivesse aqui. Amém, irmãos? E Deus é um aliado forte. Né? Aqui vai como sugestão, né? De você fazer isso, esse propósito. E no final do ano você poder olhar para trás e dizer, Deus, obrigado. E a depender do seu empenho e dedicação, você pode até apresentar a Deus muito mais do que uma alma. Amém? Quantos creem que Deus pode dar mais do que uma? Muito mais. Evangelizar. O mundo está aí, as pessoas estão carentes de Deus, sedentas. Semana passada mesmo eu fui na classe dos novos decididos que eu ensino ali. Aí quando chegou lá a gente sentou, os professores.
pessoal que trabalha na equipe, esperando chegar os alunos. Aí ficou todo mundo na porta conversando. Aí chega duas jovens, bem arrumadas, procurando uma igreja aberta para cultuar. Aí o missionário até Aguinaldo disse, não tem culto hoje não, porque não sei o quê. Aí ela saiu, aí foi em outra igreja. Aí quando chegou em outra igreja, não estava fechado, não tinha. Voltou e disse, não, irmão, Deus mandou a gente voltar. Aí voltou. Aí nisso não foi um dos novos desse seguida, que foi aquela época, semana de Natal, engarrafamento, movimento de festa, e já sabe como é as coisas, né? Não foi, mas deixa que Deus está no controle. E aí não é nada não, fizemos uma reunião, só os professores mesmo, os diretores, o pessoal que trabalha, a equipe. Não é nada não, uma dessas moças desviada. E queria voltar para Jesus, estava sentindo alguma coisa. E ali ela chorou, confessou, tirou foto com a gente, se derramou ali, abriu o coração mesmo. E eu ali cá no meu cantinho quieto, eu vi assim, a carência, a sede que as pessoas estão de Deus, querendo Deus, irmãos. E aí o missionário Aguinaldo, isso é a necessidade. Às vezes a gente critica a igreja que abre todos os dias, tá, tem culto todos os dias, mas aí o povo está sedento, está carente de Deus. Se não tivesse aquele grupo ali, não teve culto no santuário, mas teve um grupo ali, se não, orou por aquela, e ela se reconciliou, voltou para Jesus naquela noite. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas estão carentes de Deus. E a única comunidade na terra que tem autoridade de reverter essa situação é quem, irmãos? É a igreja. É a igreja. Está entendendo? Não é religião A, B ou C, é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que vai ser arrebatada, que não é 4 paredes de tijolo, ou é a igreja batista, ou a Assembleia Presbiteriana. É você e a igreja somos nós. Amém? Então se posicione como igreja do Senhor. Está entendendo? E nós vamos ler aqui, irmãos. A gente fala tanto que daqui a pouco acabou. Mas vamos ler aqui. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, só até o 1 e até o 3. Não. O 3, Abacuque 2, Abacuque 3, do 1 até o 3. É porque eu falei o versículo errado. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. Qualquer irmão pode ler? Então vamos lá. Não, o 3. Do 1 ao 3. Leia aí alguém. Minha garganta já está aqui. A irmã colocou uma... Amém. Só esse aí mesmo. Até o 1 e o 2. Eu que me passei. Irmãos, esse livro aqui só são 3 capítulos. Abacuque, como eu já falei, ele é um dos profetas menores, contemporâneo de Naum e Jeremias. Teve um ministério de intercessão, né? E de todos os profetas menores que a gente pode ver aqui na Bíblia, ele foi um dos que, todos os profetas, tanto os maiores como os menores, eles traziam uma mensagem de Deus para o povo. Mensagem de juízo, de castigo, de exortação. Mas Abacuque não. Você pode ver no livro todo, que a mensagem dele foi uma mensagem de... Ele foi um profeta que aqui foi um diálogo. Ele estava conversando com Deus e interrogando Deus, questionando, não com orgulho, com arrogância, mas com zelo pelo povo dele, pela nação de Judá. O povo de Judá era um povo obstinado, rebelde. Vocês até, não sei até que ponto vocês sabem ou já descobriram, que o povo de Israel foi dividido. Foram 3 reis que governaram a nação de Israel. Salomão, Saul e Davi. Cada um reinou por 40 anos. E depois do reinado desses 3 reis, a nação se dividiu. Dividiu em reino do norte e reino do sul. Nação de Israel e nação de Judá. E a nação de Judá foi aqui a mensagem do profeta com relação ao conflito do profeta foi com relação à nação de Judá. Porque Deus disse a ele que ia destruir o povo através dos caldeus ou babilônios, como eu já falei. Que hoje é o atual, o que, irmãos? Iraque. Esse aqui, os caldeus ou babilônios, foi a nação feroz, cruel, perversa, que Deus ia entregar o povo dele para ser como juízo. E Abacuque não aceitou isso. Então, o motivo desse livro é esse, o questionamento do profeta
o conflito dele, não com arrogância, querendo questionar Deus, como algumas pessoas dizem, botar Deus na parede, que isso não deve, né? Tem gente que diz, vou botar Deus na parede, misericórdia. E pode fazer isso, minha gente? Mas tem gente crente arrogante que diz, né? Então, mas não é o nosso caso aqui agora. E o profeta não aceitou isso. E aí ele questionou Deus, e no seu conflito, na sua diálogo com Deus, não foi um monólogo, onde só uma pessoa fala, mas foi um diálogo, uma troca de informação, de pensamento, de concorda, discorda. Ele, como ser humano, estava em conflito com relação a isso. Então ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu ouvi eu ouvi, Senhor, a tua o quê? Ele conversou com Deus, Deus falou com ele. Ele o quê? Ouviu. Irmãos, toda ação exige uma reação. Ele parou para orar e automaticamente Deus respondeu. E ele disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. E Deus falou com ele que ia fazer com o povo. Ele ficou com medo, ele temeu. Quando ele temeu, ele disse: oh Deus, não faça isso não. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Contextualizando, parafraseando, ele disse: Pai, sabe por que esse povo está assim, meu Deus? Porque eles estão frios, eles estão mornos, eles estão gelados espiritualmente. Eles não te conhecem, eles não têm noção de quem é o Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, vírgula. No meio dos anos a notifica, insistindo com Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. No decorrer dos anos, com o passar do tempo, não desista não, Deus. Porque esse povo precisa do Senhor, está sem vida. Avivar, vem de quê, irmão? Essa palavra avivamento, se lembra o quê? Trazer vida. Não quer dizer que morreu, mas que está o quê? Sonolento, desanimado, sem ânimo, cansado, né? O que é avivamento? Avivamento é despertar, acordar, tornar a viver. E o povo de Judá estava assim, irmãos. Alguém chegou a dizer também que avivamento é mudança de vida. O tempo em que a igreja se prostra aos pés do Senhor, orando com grande clamor, buscando o enchimento do Espírito Santo de Deus, isso é avivamento. Mas qual é aqui a essência, o segredo do profeta? Ele ouviu a sentença de Deus para com o povo, temeu, porque ele sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele falou, ele o quê? Fará. Se ele prometeu, ele cumprirá. Ele disse: misericórdia, a nação toda vai ser destruída. E não pode, meu Deus. Como é que o Senhor vai destruir o teu povo? Que por mais errado que esteja, é o teu povo, Senhor. Eles estão em pecados, muitos estão adorando imagens, adorando outros deuses, mas é um povo que tem uma história com o Senhor. E o Senhor vai trazer uma nação ímpia, perversa, cruel, pagã, para fragilizar o teu povo, flagelar o teu povo. E ele temeu. O profeta, a Bíblia diz aqui, ó, ele temeu. Ele ouviu a palavra de sentença do Senhor, temeu o que ia acontecer e ele clamou. E é o que vocês, né, os jovens, o projeto, os jovens e adolescentes, escolheu logo no início do ano. Abacuque aqui estava dizendo a Deus: esse povo está fazendo essa rebeldia toda, adorar outros deuses, essa rebeldia, essa dispersão, essa falta de temor, de sensibilidade ao Senhor. Sabe por quê, Pai? Eles estão precisando ser avivados. E aí ele orou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, a fase conhecida. E aí ele ainda acrescenta: na ira, lembra-te da misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Elas se renovam. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Nós nem aqui estávamos, hein, irmãos? Né? Nós estamos aqui por causa da infinita misericórdia do Senhor, que não tem fim. E aí ele disse: na ira, Pai, lembra-te da misericórdia. O papel do profeta aqui de intercessor se colocou entre o pecado do povo, a situação de pecaminosidade, de lástima, de miséria, de opróbrio, e Deus. E clamou por misericórdia. Irmãos, a igreja, você é um profeta de Deus. Amém?
Quem se considera aqui um profeta de Deus? O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus ao homem. Você saiu para o evangelismo hoje à tarde? Você vai para o evangelismo, na rua, no ônibus onde for? Você está levando a mensagem de Cristo, você é um profeta. Boca de Deus. Amém? Interceda pelo seu povo. E busque a Deus por avivamento, uma mudança de vida. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, diga a Deus: Pai, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Não estou com vontade nenhuma de ir para a igreja. Não tenho vontade de orar. Fale, abra a boca e fale, identifique o problema e fale. E deixe até quem quiser se escandalizar. Porque aí, irmãos, identificou o problema. Amém? Identificou, isso aí não é problema não. O problema é ficar escondendo. Passando uma imagem de uma coisa que não é. Aí que é um problema grave. Então, identifique o problema, busque o avivamento de Deus. Como eu já falei, o tempo que a igreja se prostra aos pés do Senhor, orando com clamor, buscando o enchimento do Espírito Santo de Deus, isso é avivamento. É aquela vontade de parar para ler a Bíblia, vontade de não só ler, como também de estudar, como Jesus Cristo diz, examinai o quê? As Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê, irmãos? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ele mandou examinar. O que é o exame? É uma coisa o quê? Minuciosa. A gente vai no médico, ele passa aquela bateria de exame, para depois que a gente fizer os exames, voltar com o resultado e ele fazer o quê? Diagnóstico e medicar. E resolver o problema, a lesão que for. Então Jesus Cristo mandou examinar as Escrituras. Ler só é bom, mas ele mandou examinar. E o orar, irmãos, é uma coisa de relacionamento. Isso aqui, a questão da devocional com Deus, é uma coisa de relacionamento. Crente que não ora e não lê Bíblia, não desenvolve um relacionamento com Deus, ele está morno, está frio, não está avivado. Aí você diz: mas Raquel, eu não tenho tempo. Eu faço faculdade, eu sou esposa, sou mãe, sou dona de casa. Isso é mais para as mulheres. Mas o homem diz: eu trabalho, eu sou provedor, se eu não levar para trabalhar para dar comida dos filhos, o aluguel, tanta coisa, a realidade. E não tem tempo para ler a Bíblia, para orar. Quando chega em casa morto de cansado, misericórdia. Não tem nem tempo de ir para a igreja. E aí, como conciliar a necessidade espiritual, o tempo com Deus? Como? Como e agora? Será que isso é pecado, não ter tempo? Eu não sei. Pecado não vou dizer que seja, mas é uma questão de administração errada. De uma coisa que Deus nos deu. De uma coisa que Deus nos deu. Deus nos deu um dia com 24 horas. E esse tempo precisa ser bem administrado, irmãos. Amém? Nós não temos nada. Nós somos apenas mordomos. Mordomos de quê? Do dinheiro, do tempo, da vida, da saúde, do carro, da casa, dos bens. O mordomo é aquele que administra algo que alguém lhe confiou. A congregação, a igreja, que está na responsabilidade do pastor e da família dele. Ele é um administrador, ele é um mordomo que vai prestar conta. E quando fala de mordomia, eu me lembro de Eliezer. Se lembra do Damasceno Eliezer, o mordomo de Abraão? Abraão, quando quis uma filha para Isaac, o que foi que ele fez? Mandou o seu mordomo. Vá lá e pega uma mulher para meu filho, mas que ela seja o quê? Não adore outros deuses, que ela seja da linhagem da gente, hebreia. E Eliezer fielmente saiu, empenhado em procurar a esposa para Isaac. E a história você já conhece, a história de Rebeca. Mas o que eu quero trazer à tona aqui é a fidelidade de quem? Do mordomo, do administrador, em conseguir uma noiva para o seu senhor, para Isaac. Irmãos, todos nós somos administradores do tempo, da vida, da juventude, da inteligência, do vigor, dos bens, de tudo que Deus nos... Nós não temos nada. Somos pó e cinza. Agora o Senhor, por misericórdia, nos confiou algumas coisas. Tá? E aí não é nada não. Você vai parar agora, esse início de ano, e colocar esse propósito de administrar corretamente, pedir a Deus sabedoria para administrar corretamente o tempo que Ele te deu. O dia tem 24 horas, 8 a gente trabalha, 8 a gente o quê? Dorme, tem que dormir, a mordomia do corpo, tem que ter a saúde, e as outras
8 horas. O que tem feito? O homem falou, hoje eu ouvi falando aí, não sei onde foi, acho que foi até um programa evangélico, que as pessoas se divertem com as outras 8 horas. E não deve ser, não sei, né, se ele falou brincando, não sei nem de onde eu fiz isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que precisamos administrar corretamente um tempo, separando, priorizando, como Jesus Cristo falou. Buscai primeiro o quê? E as outras coisas? Isso aí quer dizer priorizar em face à correria do dia a dia, a luta pela sobrevivência, as contas para pagar,